Uma garota de 18 anos está na porta de um convento, prestes a tomar uma das decisões mais cruciais de sua vida. Essa garota foi criada em um orfanato dirigido por freiras desde os 12 anos porque sua mãe morreu e seu pai a abandonou. Mas agora é o momento em que ela decidirá se quer se tornar uma freira ou sair para o mundo. E a garota decide sair do convento rumo ao desconhecido, para construir uma vida para si mesma. Mais tarde, essa garota seria a referência da moda mundial, Coco Chanel. Então, como essa pobre garota de um orfanato se tornou a mais famosa estilista do século XX e construiu um negócio que hoje vale bilhões de dólares? E como ela lucrou com 2 guerras mundiais e sobreviveu apesar de ser tida como uma espiã secreta nazista? Bem, a questão é, existem 2 versões da história. Existe a versão que Chanel costumava contar e a verdade. Bem-vindo à polêmica vida de Coco Chanel e a ascensão, queda e ascensão de novo de um império da moda. Em 19 de agosto de 1883, Gabrielle Chanel nasceu pobre numa pequena cidade da França. Seu pai viajava vendendo roupas, enquanto sua mãe trabalhava de lavandeira. No entanto, quando Chanel tinha só 12 anos, sua mãe morreu e logo depois seu pai a abandonou, enviando-a para um orfanato de freiras. Essas freiras pareciam mais rígidas que um carcereiro e ela nunca mais viu seu pai. Chanel era infeliz nesse lugar e mal podia esperar para ser adulta e escapar das paredes do orfanato. A única parte agradável foi que ela aprendeu a arte da costura e começou a fazer chapéus e vestidos enfeitados. Aos 18 anos, Chanel saiu do orfanato e se matriculou na escola de costura de Notre Dame para melhorar ainda mais as suas habilidades. Ela queria uma vida nova para si, longe dos sofrimentos do passado e queria viver uma vida de luxo como as damas da alta sociedade. Era óbvio que, para ter a vida dos sonhos, ela só precisava de uma coisa: muito dinheiro. A questão era, como? Em 1903, quando Chanel fez 20 anos, ela conseguiu trabalho como costureira. Era modesto, mas era o seu primeiro passo no grande setor da moda. Chanel trabalhava num local frequentado por soldados de folga que precisavam de uniformes sob medida. E não demorou para que Chanel chamasse a atenção deles. Além de suas habilidades de costura, Chanel era, como disse um soldado, encantadoramente bela. Um dia, um soldado convidou ela para uma noite de música ao vivo. No início, Chanel se sentiu constrangida porque, pela primeira vez na vida, participava de um evento no mesmo ambiente que as elites que ela invejava à distância. Mas naquela noite, na apresentação musical, Chanel viu que até mesmo os amadores podiam se apresentar no palco. E como ela mesma era uma cantora, sentiu que podia impressionar o público. Ela se levantou para cantar, o que a levou a conseguir um emprego noturno e a começar a cantar em clubes. Alguns acreditam que foi assim que surgiu o apelido Coco, pois ela sempre cantava uma música com a letra. Quem viu Coco? Chanel afirmou certa vez que o nome Coco era a abreviação da palavra francesa para mulher de confiança. O fato é que Chanel é uma narradora pouco confiável de sua vida, pois mudava detalhes de seu passado. Por exemplo, ela dizia que morava com suas tias quando criança, em vez do orfanato. Mas, independentemente da origem do nome, Gabrielle Chanel a adotou e passou a se chamar Coco Chanel. Assim, Chanel trabalhava como costureira longas horas, criando várias peças de vestuário de dia e como cantora à noite, apresentando-se para as multidões. E foi em um desses shows que Chanel conheceu um rico playboy jogador de polo chamado Etienne Balsan. Em pouco tempo, eles começaram a ter um caso e ela virou sua amante. Alguns acreditam que Chanel viu em Balsan um modo de entrar no círculo da alta sociedade, pois logo começou a se relacionar com a classe alta e com aristocratas ricos graças às suas conexões com Balsan. Chanel até começou a morar no castelo de Balsan, onde ele a presenteava com os melhores presentes. Fossem vestidos ou joias, ele lhe dava o melhor da moda. No entanto, depois de um tempo, Chanel parecia parar de usar as roupas que Balsan comprava. A verdade é que Chanel estava frustrada porque toda a moda feminina era criada por homens. Seus designs eram só decorativos e não eram práticos ou confortáveis. As mulheres eram obrigadas a usar vestidos que eram tão apertados na cintura que sufocavam. Foi então que Chanel viu uma oportunidade e fez algo tão bizarro que inicialmente enfureceu quase toda a comunidade da moda. Ao ir num evento com Balsan, Chanel vestiu um terno masculino feito sob medida, juntamente com uma das gravatas de Balsan. Ela também usava um dos chapéus que ela mesma criou.
Basicamente, ela estava toda vestida com roupas masculinas em vez de um vestido com espartilho como outras mulheres. Era um visual excêntrico e todo mundo falava sobre ele. Chanel recebeu a quantidade exata de atenção que queria. Depois disso, Chanel começou a trabalhar nos seus próprios designs, mostrando que uma mulher não precisava usar vestidos justos ou saias longas o tempo todo. O luxo podia ser confortável. E assim, Chanel continuou chamando a atenção com suas roupas, por exemplo, quando usou calças em Veneza enquanto viajava numa gôndola. Fascinado por seus designs inovadores, Balmain deu a Chanel um quarto em seu castelo, onde ela continuaria fazendo chapéus e desenhando roupas. Mas Balmain via isso só como um hobby para ela, enquanto Chanel via como algo muito maior. Ela queria transformar isso num negócio, mas tinha um problema. Chanel precisava de investimento para fazer isso. E embora ela conhecesse muitos aristocratas ricos que lhe dariam presentes caros, quando se tratava de investir num negócio para ela, ninguém parecia disposto a arriscar. Chanel estava ficando inquieta e um dia, quando tinha 26 anos, em uma das festas de Balmain, ela conheceu um amigo dele chamado Arthur Capel, um inglês muito rico. Esse relacionamento mudaria o rumo da vida de Chanel, pois os dois não só se apaixonaram, mas também viraram sócios. Chanel trocou Balmain por Capel e o casal foi para Paris. Capel viu o talento de Chanel e, em 1910, deu a ela o suporte para abrir sua própria loja para vender os chapéus que ela fazia. Apesar de Capel ter investido dinheiro e dado parte de sua experiência empresarial para ajudar no início das atividades, foi o talento de Chanel que realmente tornou a loja um sucesso, pois seus designs eram muito exclusivos e rapidamente se tornaram populares. Seus chapéus eram elegantes e funcionais, ao contrário dos chapéus decorativos em forma de tigela que as mulheres francesas usavam. Em pouco tempo, suas criações viraram uma sensação, porque todas as atrizes e socialites francesas as usavam. Como os seus chapéus vendiam bem e seu negócio cresceu, Chanel contratou pessoas para ajudá-la. A visão de Chanel era clara. Ela queria ser uma mulher rica o mais rápido possível. E ela logo percebeu que sua melhor opção era ter como alvo os ricos e famosos da França e também que Deauville era o lugar onde essas pessoas se reuniam e passavam as férias. Então a própria Chanel foi até lá para passar férias na praia com Capel. E para Capel foi apenas uma doce escapada romântica. Mas para Chanel, essa viagem era para procurar o local perfeito para sua primeira boutique. Durante a viagem, ela encontrou o local perfeito e assim, no ano de 1913, a House of Chanel abriu oficialmente nessa área muito rica. A primeira coleção de Chanel foi feita com o tecido jersey, que era usado para roupas íntimas masculinas. Mas essas roupas rapidamente se tornaram a moda feminina devido à sua simplicidade e funcionalidade. Foi a primeira vez que as francesas usaram vestidos que eram confortáveis e elegantes. Chanel disse: "Quero dar às mulheres a possibilidade de rir e comer sem que necessariamente desmaiem." Finalmente, Chanel desfrutava da glória de seu sucesso, mas infelizmente isso não durou muito. O mundo passava por uma crise, a tensão estava aumentando na Europa e antes que alguém prevesse, a guerra estourou em 1914. Durante a guerra, as pessoas lutavam para obter o básico como comida e abrigo, de modo que ninguém pensava em comprar moda de luxo. Como esperado, os negócios de Chanel colapsaram. Os homens partiram para o campo de batalha e suas esposas assumiram o controle. As mulheres começaram a trabalhar nas fábricas, portanto não havia como elas usarem vestidos com babados e plumas. Muitos teriam desanimado com essas circunstâncias e desistido. Mas Chanel, em vez disso, entendeu as exigências da época e teve uma ideia. Ela fez mudanças práticas em seus designs e lançou uma coleção de roupas de uso diário para mulheres com seu material jersey exclusivo, que seria adequado para os trabalhos que as mulheres estavam fazendo. Seus vestidos jersey viraram sucesso entre as mulheres no trabalho e a reputação de Chanel cresceu ainda mais na década de 20. Chanel transformou os problemas da guerra em oportunidades. Mais tarde, ela comentou: "O mundo morria enquanto o outro nascia. Surgiu uma oportunidade e eu a aproveitei." Mas embora a vida profissional de Chanel estivesse indo bem, o resto de sua vida certamente não.
Chanel conquistava o mundo dos negócios, mas seu relacionamento com Capel estava amargando. Ela era apaixonada por Capel, mas um dia ele disse que iria se casar com a filha de um aristocrata inglês. Era o ano de 1918, o mesmo ano em que terminou a Primeira Guerra Mundial. Mas Chanel ficou arrasada e se sentiu traída. A verdade é que Capel também amava ela, mas sua origem obrigava ele a se casar com alguém com um título, enquanto Chanel não tinha nenhum e ainda era desprezada por muitos da elite. Ironicamente, esses mesmos aristocratas que rejeitaram Chanel por sua origem e status, mais tarde fariam fila para usar suas roupas. No entanto, mesmo depois que Capel se casou com outra, Chanel continuou seu relacionamento empresarial e romântico. Ela agora era sua amante, mas se consolava com o fato de que Capel ainda estava presente em sua vida, pois os dois se encontravam secretamente. Mas em 22 de dezembro de 1919, tudo mudou. A vida de Chanel virou de cabeça para baixo quando ela recebeu a notícia de que Capel morreu em um acidente de carro. Acredita-se que ele estava indo visitar Chanel quando morreu. Com a morte de Capel, Chanel perdeu a única pessoa em sua vida que considerava da família. O amor de sua vida se foi, e essa foi a última vez que alguém viu Coco Chanel chorando. Chanel estava solitária e com raiva, e isso acendeu um fogo dentro dela. Ela queria se vingar das elites, que ela culpava pela morte de Capel e pela separação deles. Em 2 anos, Chanel lançou um novo produto, um perfume chamado Chanel 5. Foi lançado em 1921. E nessa época, as mulheres só usavam óleos como um único aroma, como baunilha. Já o Chanel 5 misturava diferentes aromas e criava algo único, que logo se tornou um símbolo de classe e luxo. O Chanel 5 se tornou o perfume mais vendido do mundo e ainda é popular até hoje. Era um perfume tão icônico que, quando perguntaram a Mary Moore o que ela usava para dormir, ela disse: só algumas gotas de Chanel 5. Mas havia um grande problema. Com a morte de seu amante e sócio, Chanel precisou de um novo sócio, já que naquela época as mulheres não podiam ter sua própria conta bancária, e quando se tratava de negócios e contratos, ela não sabia o que fazer, pois Capel sempre cuidava disso. Então, em 1924, ela encontrou um novo sócio investidor, um homem muito rico com experiência em moda chamado Pierre Verheimer. Embora essa parceria tenha permitido a ela permanecer no negócio, o contrato que Chanel assinou só deixava 10% dos lucros das vendas do Chanel 5 para ela. Era um acordo injusto, mas ela havia assinado e lutaria contra ele pelo resto da vida. Na mesma época, o logotipo de Chanel também foi revelado, os Cs entrelaçados que agora são reconhecidos mundialmente. Ela também introduziu várias tendências que impactariam enormemente a moda, como o sapato de 2 tons e o vestidinho preto, além de roupas esportivas e maiôs para as mulheres. A própria Chanel continuou a usar roupas tradicionalmente masculinas e foi pioneira em vestidos mais curtos, e a ideia de que o luxo deveria ser confortável e a moda feminina poderia ser mais prática, eliminando os espartilhos. Além de dominar o setor da moda, Chanel também namorava o Duque de Westminster e por isso foi convidada para muitos eventos reais e até fez amizade com Winston Churchill. Parece que ao longo de sua vida, Chanel conseguiu encantar repetidamente alguns homens muito influentes para entrar nos círculos sociais que queria e desenvolver suas ambições profissionais. Na década de 1930, Chanel também lançou uma linha de joias e bolsas famosas e as estrelas de cinema usavam itens Chanel. Mas a década de 30 também viu a ascensão da Alemanha nazista, e quando Chanel e o Duque se separaram, a Europa estava de novo caminhando para a guerra. Em 1940, o exército alemão invadiu Paris e tomou toda a cidade. Chanel fechou suas lojas, o que resultou no desemprego de milhares de pessoas. A biografia de Chanel afirma que ela fugiu para o Lago Genebra durante a guerra, mas é mentira. Ela ficou em Paris e se mudou para o Hotel Ritz. E esse hotel foi onde os nazistas instalaram seu quartel-general, o que significa que Chanel vivia entre eles durante a Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ela acabou se relacionando com um oficial alemão sênior chamado Hans-Günther von Dinklage. Portanto, ela estava literalmente dormindo com o inimigo. Como consequência, enquanto os nazistas destruíam muitas casas e empresas na França, Chanel estava bem. Na verdade, sua loja de perfumes permaneceu aberta. Agora, alguns dizem que Chanel simplesmente fez amizade com os alemães para manter a si mesma e seus negócios seguros, mas que ela nunca foi realmente leal a eles. Mas outros acreditam que Chanel era uma simpatizante nazista
pois há evidências que sugerem que ela mesma era antissemita, ou no mínimo que ela se juntou ao lado alemão por achar que eles venceriam. Não sabemos suas verdadeiras motivações, mas parece claro que Chanel se tornou uma agente secreta dos nazistas durante a guerra, pois eles achavam que poderiam utilizar suas conexões com a elite. Assim, Chanel aparentemente realizava missões para os alemães, como ser enviada a Madrid para se conectar com o pessoal aliado sob o pretexto de viajar a negócios. Por um tempo, o envolvimento de Chanel com os nazistas foi, em sua maior parte, apenas rumores, mas em 2011 foi lançado um livro chamado Dormindo com o Inimigo: A Guerra Secreta de Coco Chanel, que juntou tudo usando arquivos da polícia francesa que agora foram revelados e cruzados com documentos de outros países. O livro afirma que Chanel não só trabalhava com os nazistas, mas viajava pela Europa recrutando novos agentes para o Terceiro Reich. Afirma-se também que ela usava suas conexões para obter informações secretas para os nazistas e convencer outras pessoas a realizar tarefas que ajudariam os alemães durante a guerra. De acordo com esses documentos, em 1944, os nazistas até enviaram Chanel em uma missão para negociar a rendição com os aliados, pois ela conhecia pessoalmente Winston Churchill. No entanto, ele rejeitou o acordo, pois naquele momento estava ficando claro que a Alemanha perderia a guerra. Porém, para Coco Chanel, seu motivo para ajudar os alemães poderia muito bem ter sido o fato de que, mais uma vez, ela percebeu uma oportunidade empresarial. Durante a ocupação alemã da França, eles introduziram leis antissemitas, como a proibição de que judeus possuíssem empresas. O homem com quem Chanel era sócia, Pierre Verheimer, era judeu. Chanel sempre o viu como um parasita, já que ela recebia só 10% dos lucros de seu próprio negócio. Acredita-se que Chanel viu isso como uma oportunidade de anular o contrato com ele e que os nazistas a ajudariam a recuperar a totalidade de sua bem-sucedida empresa de perfumes. Infelizmente para Chanel, Pierre era muito esperto. Ele transferiu temporariamente sua participação acionária na empresa de Chanel para um amigo cristão e depois fugiu do país. Quando voltou após a guerra, seu amigo simplesmente transferiu as ações de volta para Pierre. Assim, a Chanel ficou limitada a receber apenas 10% dos lucros. Quando a guerra terminou, Chanel deixou Hans von Dinklage, mas a notícia de seu caso se espalhou e Chanel foi rotulada como colaboradora e espiã alemã. Antes que pudesse deixar a França, Chanel foi presa. Após a guerra, milhares de parisienses foram julgados por traição por terem ajudado os nazistas. Mas Chanel não foi incluída nesse caso. Ela foi interrogada, mas alegou-se que não havia provas e, portanto, ela não foi acusada. Isso é bem estranho porque os alemães testemunharam que Chanel trabalhou para eles como espiã. E mesmo assim, Chanel saiu completamente livre. Uma teoria otimista é que Chanel era, na verdade, uma agente dupla e nunca ajudou realmente os nazistas, mas não há evidências disso. A teoria mais popular é que Winston Churchill interferiu para protegê-la, pois Chanel tinha informações muito sensíveis e prejudiciais sobre políticos britânicos de alto escalão, membros da realeza e da elite. Churchill não queria que esses segredos fossem divulgados. Suspeita-se também que Chanel tenha usado suas outras conexões de alto escalão, junto com sua considerável riqueza, para subornar pessoas e encobrir seu envolvimento com os nazistas. Apesar de não termos certeza, o autor do livro sobre esse tema afirmou que não entendia por que os aliados a deixaram impune, mas o livro afirma que Chanel pagou a família do chefe da SS para não publicar nada sobre ela, o que sugere que Chanel provavelmente conseguiu encobrir seu envolvimento com os alemães durante a Segunda Guerra, graças à sua riqueza e influência. Apesar de não ter sido acusado oficialmente, após a guerra, Chanel teve uma recepção muito ruim na França, pois havia rumores constantes de que ela ajudava os nazistas. Sua reputação foi abalada e a casa de Chanel ficou em ruínas. Não era seguro para ela viver em Paris, então ela fugiu para a Suíça e ficou escondida por quase uma década. No entanto, Chanel observou a evolução do mundo da moda de longe e se sentiu decepcionada com tudo que viu. Os modelos de Christian Dior eram os que mais a irritavam. Ele fazia vestidos rígidos e ornamentais e Chanel os odiava, dizendo que ele vestia as mulheres como poltronas. Por fim, ela não conseguiu mais ficar longe do mundo da moda. Ela se convenceu de que as mulheres modernas precisavam dela e decidiu voltar à cena da moda. Ela queria reconstruir sua marca e seu legado. Estranhamente, foi Pierre Verheimer quem ajudou a Chanel a voltar à ativa, apesar de Chanel ter tentado anular seu contrato durante a guerra e ter processado Pierre depois. Pierre sabia que tê-la de volta ajudaria a empresa a ganhar mais dinheiro. Em 1954, aos 71 anos, Chanel reabriu
reabriu sua grife, que havia fechado por 15 anos, mas no dia em que ela lançou sua nova linha de roupas, a mídia francesa se lançou sobre ela. Naturalmente, as pessoas não perdoaram seu envolvimento na guerra. Eles rejeitaram sua coleção e a consideraram um desastre. Na França, não houve nada além de publicidade negativa para sua nova coleção. Entretanto, seus modelos foram parar nos Estados Unidos e as pessoas de lá se encantaram com eles, seja porque não sabiam do envolvimento de Chanel com os nazistas, seja porque esqueceram isso. As roupas da Chanel se popularizaram rápido entre as celebridades americanas e as atrizes de Hollywood. Mulheres influentes como Jack Kennedy e Elizabeth Taylor todas usavam Chanel. Apesar de tudo, Chanel havia recuperado sua posição de rainha da moda e mesmo aos 75 anos ela ainda lançava novos designs de sucesso, como o clássico terno de tweed. Mas Chanel morreu no ano de 1971, aos 87 anos, e em pouco tempo o estilista Karl Lagerfeld assumiu o cargo de diretor criativo da empresa e ajudou a expandir ainda mais os negócios. Curiosamente, a empresa Chanel ainda é pertencente à família Verheimer até hoje. Seus netos agora controlam a marca e juntos eles têm um patrimônio líquido de mais de 30 bilhões de dólares. Claro, a House of Chanel continua sendo uma marca muito famosa que ainda inspira estilistas de destaque mundo afora. O marketing da Chanel é realmente genial. Eles criam mini-filmes cinematográficos que fazem você esquecer que está assistindo o anúncio. Mas é claro que, apesar do sucesso empresarial da Chanel, a empresa ainda teve controvérsias, mesmo depois que sua fundadora morreu. Por exemplo, o calendário do ano de 2021, lançado por $825, gerou má impressão, pois continha itens como adesivos e pins e muitos clientes sentiram que a marca estava os enganando. Por outro lado, comparado ao fato de a fundadora da empresa ser uma espiã e ajudar Hitler, acho que não é uma grande polêmica. O que nos leva à pergunta final e mais interessante. O que devemos pensar da Coco Chanel? Não há dúvida de que Coco Chanel pode ser creditada como uma das personalidades mais influentes da história da moda. Ela foi uma pioneira, uma inovadora, e considerando que começou na pobreza, enviada para um orfanato sem perspectivas, é notável o modo como conseguiu obter conexões e construir um negócio gigantesco. Mas embora seja possível dizer que durante a guerra ela fez o que precisava para sobreviver, as evidências sugerem que ela ajudava ativamente os nazistas. Isso levanta uma questão ética ainda mais complicada. As ações de Coco Chanel devem afetar a forma como vemos a empresa hoje? Porque embora a empresa tenha o seu nome, ela já morreu há muito tempo e nem mesmo a família Chanel é dona do negócio. Então, é possível separar a fundadora do que a empresa é hoje? A realidade é que as opiniões sobre a Chanel serão divergentes. Mas vou deixá-los com uma frase da própria Coco Chanel, que é possivelmente a frase mais épica e implacável que já ouvi, que é: "Não me importo com o que você pensa de mim. Acima de tudo, eu nem penso em você." Agora uma pergunta rápida. Por que tantas marcas de moda de luxo têm histórias tão controversas? Por exemplo, a história da Versace envolve literalmente um assassinato. É inacreditável. Quem sabe mais pra frente haja um vídeo sobre isso. Vejo você em breve. Até mais.